Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos hoje ao final dessa jornada para conhecer um pouco dos outros povos que aparecem na Bíblia. Hoje, na segunda aula sobre os romanos, como havia mencionado na semana passada, eu deixei reservado para a aula de hoje nós falarmos um pouco sobre o legado dos romanos. Também falaremos sobre a religião romana e o contato dele com os judeus e com os cristãos. Entrando no primeiro tópico, sobre os legados dos romanos, talvez o mais importante seja a nossa língua. Nós nos comunicamos em português, lemos a palavra de Deus hoje em português, e o português é uma língua neolatina, ela é derivada do latim, que era a língua falada no Império Romano. Além do português, o francês, o espanhol, o italiano, o provençal, o romeno, são outras línguas derivadas do latim. E também o latim inspirou a origem de palavras em várias outras línguas não de origem latina, do tronco latino. O latim clássico também, por muito tempo, ele foi utilizado como língua franca, a língua de comunicação da ciência, no comércio. Grandes tratados teológicos, filosóficos foram escritos no latim. E ainda hoje ele é muito utilizado no jargão científico, na linguagem da ciência. Um legado muito importante também deixado pelos romanos foi a arquitetura e a engenharia. A origem da arquitetura, dos traços clássicos da arquitetura, vem desse período histórico do Império Romano. Podemos mencionar também a influência forte das culturas etruscas e gregas, para esse tipo de arquitetura clássica. Para os irmãos identificarem um pouco aí o que vem desse tempo, do legado dos romanos para a arquitetura, nós podemos citar entre eles o arco, a abóboda e as colunas. Nessa época, os romanos já faziam construções cíveis, construções públicas, tais como termas, com piscinas com diferentes temperaturas, que era um espaço público de encontro da população, banheiros públicos, aquedutos, bibliotecas, teatros, estradas, pontes, canais, portos. Todos esse tipo de construções os romanos já dominavam. Outro tipo de construção comum na época eram as basílicas, que ainda não eram centros religiosos, um prédio com fim religioso, mas um modelo de edifício público com várias funções, como mercado, banco, bolsa de negócios, sala de julgamentos públicos, espaço de encontro popular. Geralmente eram construídas em um canto da praça do mercado, onde acontecia a vida pública. O desenvolvimento técnico das abóbodas também permitiu criar ambientes cada vez mais amplos, livres de arcos e colunas, que possibilitaram a construção de prédios com capacidade para receber multidões. Outro legado importante deixado pelos romanos foi a integração do Mediterrâneo. Eles criaram uma certa homogeneidade cultural, ligando as redes de comunicação e transportes, através das construções de suas estradas, da sua logística. Os romanos criaram um império unificado em todos os aspectos, econômico, político e cultural, graças às inovações de sua logística. Havia uma intenção clara de manter a segurança nas estradas pelo exército, mas assaltos e latrocínios nessas vias eram comuns, conforme nós vemos relatado na parábola do bom samaritano. O transporte era intenso nas estradas e no Mediterrâneo, que os romanos chamavam de mare nostrum, nosso mar. A navegação não era possível durante o inverno, entre os meses de novembro e março, dada a turbulência das águas. Daí nós podemos entender um pouco mais a história do naufrágio de Paulo, relatado em Atos 27. Entrando um pouco no assunto da religião romana, eles não tinham uma preocupação com a lei e com a salvação. Eles eram politeístas e assimilavam muitas outras religiões e crenças. Os deuses não eram transcendentes, compartilhavam de características humanas.
eram homens e mulheres, sofriam das mesmas paixões que a humanidade sofre. Não havia um sacerdócio unificado, e as funções sacerdotais e públicas eram misturadas, pois o ato religioso tinha sempre um caráter comunitário. A divindade suprema era Júpiter, mas existiam várias outras divindades ligadas a fenômenos naturais, como a chuva, a fertilidade, e elas eram concebidas com forças espirituais. Geralmente elas recebiam nomes de númina, que devia ser apaziguadas com sacrifícios, dada a sua imprevisibilidade. Podemos citar como exemplos de núminas Jano, que era o protetor da porta da casa, daí vem o nome do mês de janeiro, né, a entrada do ano. Vesta, que presidia sobre o fogo, que tinha o controle sobre o fogo. Penates, que era o guardião das dispensas. Então, como os irmãos podem ver, todos os aspectos, né, de fenômenos naturais e da vida cotidiana, os romanos atribuíam a eles alguma divindade. Além disso, também existiam os gênios dos lares, que eram concebidos como uma força espiritual que garantia a reprodução da espécie e da linhagem. Por isso era objeto de culto da família e dos festivais agrários. Nós mencionamos na aula passada a importância da manutenção do nome e da família para os romanos, né? E desse princípio também deriva o culto dos mortos, onde os romanos faziam oferendas nos túmulos de seus antepassados. Existia também uma religião oficial, né, que foi grandemente influenciada pela religião grega. Vamos lembrar um pouco da aula do professor Márcio Korilov, né? E as divindades praticamente só mudaram de nome, porque o tipo de culto e os atributos delas, né, eram os mesmos das divindades gregas, né? A gente pode citar como exemplo Júpiter, da mitologia romana, que veio substituir Zeus, da mitologia grega, Juno, no lugar de Hera, Netuno, no lugar de Poseidon, Minerva, substituindo Atena, Apolo, no lugar de Febo, Diana, no lugar de Ártemis, Marte, no lugar de Ares, Vênus, no lugar de Afrodite, entre outros. Os cultos dessas divindades eram patrocinadas pelo Estado romano, mas a maioria dos templos era construída com ofertas dos milionários senadores e equestres, lembrando classe militar, para angariar o apoio dos deuses e muito mais dos seus fiéis. O culto ao imperador, conforme eu mencionei na aula passada, começa com Otávio, que recebe o título do Senado de Augustus, né, que significa feliz em todos os seus empreendimentos. E o título seria mantido pelos imperadores que o sucedem. A adoração de sua posição começa em Esmirna, onde o povo começa a adorar Roma como uma deusa e o imperador como seu representante na terra. Essa devoção se multiplicou principalmente na Ásia Menor. Lembrando, irmãos, da aula anterior que nós falamos sobre a cidade de Pérgamo, Apocalipse, onde João fala que está o trono de Satanás. Templos são erigidos, jogos olímpicos, como os consagrados a deuses, também são instituídos em homenagem ao imperador. E estátuas são colocadas para homenageá-lo nos lugares públicos. Entretanto, a procura por um Deus único também existiu dentro da religião romana. Os romanos especularam a respeito de uma divindade única. Os filósofos tentaram dar um sentido de unicidade difusa em todo o universo a partir dos deuses que conheciam. Dentro do grupo dos filósofos romanos, um muito importante foi o dos estoicos, né, que concebeu uma ideia de que Deus estaria no coração do homem e garantiria a ordem do mundo. Por isso, era dever de todos os homens, juntamente com toda a criação, louvar a Deus. Nós podemos lembrar um pouco aí do que Paulo fala lá em Romanos, né, sobre a questão da revelação geral. Os estoicos, né, os filósofos estoicos, eles flertaram um pouco, né, com essa revelação, através da revelação geral de Deus, com um Deus único. Vamos lembrar, eu vou ler com os irmãos aí. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E podemos fazer aqui uma pausa, irmão, e refletir um pouco sobre como podemos nos proteger de ideologias, de filosofias falsas, né? A melhor forma de defender-nos de filosofias e formas de adoração falsas é conhecendo-as e sabendo refutá-las à luz do Evangelho, à luz da revelação de Deus. Se nós pegarmos um versículo que eu já citei em aulas anteriores aqui, que está lá em 1 Pedro. Antes, santificai os vossos corações a Cristo como Senhor. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. E a própria palavra de Deus nos dá pistas de como nós podemos refutar essas filosofias falsas. Conforme está lá em Efésios, né, quando Paulo escreveu, nos conclamando a usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a nossa única arma de ataque contra os dardos, né, contra os ataques do inimigo. Lembrando, né, que eu já mencionei isso em aulas anteriores, que nesse versículo citado do livro de Pedro, 1 Pedro, a palavra razão é utilizada logos, que é a mesma nesse versículo que eu vou ler com os irmãos aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, irmãos, a melhor forma de nos protegermos contra as investidas do maligno é utilizando a espada da palavra de Deus, né? Para refutar essas teorias falsas, essas vãs filosofias, é utilizando a revelação do Evangelho da salvação de Cristo. Vamos falar um pouco sobre a origem dessa palavra logos, né? Ela tem um significado amplo e foi utilizada ao longo da história da filosofia de diversas maneiras. Pode ser considerada tanto um primeiro conceito filosófico para a razão, quanto um princípio de ordem e beleza universal, de acordo com o período e filósofo que a empregou. Filósofos estoicos, como já mencionados aqui, cunharam o termo logos sparmáticos, o princípio gerador do universo. Esta forma do logos seria mais próxima de uma lei, que rege a maneira como o universo funciona, proporcionando a sua função ao agir sobre a matéria inanimada. Uma porção do logos estaria presente também nos seres humanos. Então vocês podem ver, né, que tanto João, quanto Paulo, quanto Pedro, eles utilizaram essa palavra, né, o logos, em suas pregações, né, os primeiros livros escritos, né, os evangelhos e os livros escritos pelos cristãos do Novo Testamento, eles utilizavam essa palavra logos também para se referir à figura do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nele foi tudo criado. E isso permitiu um intercâmbio, né, uma forma de evangelização o mundo grego e romano. Passando agora para o assunto da interação dos romanos com os judeus e os cristãos. Inicialmente, a relação entre judeus e Roma pareceu ser boa. O líder rebelde Judas Macabeu conseguiu enviar uma delegação ao Senado romano por volta de 161 a.C. e receberam um voto de aprovação à sua luta contra os Seleucidas, que era um estado helenista que existiu após a morte de Alexandre. Lembrando mais uma vez da aula do Márcio, né, depois da morte de Alexandre o Magno, né, Alexandre o Grande, o império dele foi dividido, né? E os judeus travaram uma guerra contra um desses estados e conseguiram um período de independência.
Quando conseguiram sua independência, Judá recebeu o apoio definitivo de Roma, por meio de uma carta enviada pelo Senado, exigindo que os judeus fossem deixados em paz. Isso impediu um ataque da Síria contra Jerusalém, permitindo que a dinastia Asmoneia tivesse início, cuja administração foi um desastre, né? Lembrando do capítulo, mais uma vez, da aula do professor Korilov. Logo depois eclode uma guerra civil, que é findada com a intervenção de Pompeu, cônsul romano. Esse fato marca o início do controle romano da Palestina. Logo depois, eclodiu uma guerra civil, dessa vez em Roma, entre os cônsules Júlio César e Pompeu, né? Nesse momento, houve um enfraquecimento do controle romano na Palestina, e os partas invadem esse território e tomam o poder. Herodes, o pai do Herodes que nós estamos acostumados a ler, né, relatado na Bíblia, governou a província com mão de ferro, com o apoio do exército romano. Ele governou tanto para agradar os judeus quanto os romanos. Manteve o sumo sacerdócio e os cultos da lei, patrocinou a ampliação do templo, além de várias outras construções, como fortalezas militares, cidades inteiras, seguindo o urbanismo greco-romano, homenageando o imperador, batizando-as de Cesareia e Sebaste, versão grega para o termo Augusto. A intensidade de sua pacificação e construções lhe conferiu o título de Herodes Magno, Herodes o Grande. Depois de sua morte, o reino foi dividido. Judéia e Samaria sob o controle de um procurador romano, que no tempo de Jesus era Pilatos, com o apoio do sacerdócio. Já a Galileia foi dada ao filho de Herodes, o Herodes Antipas, esse sim o que nós lemos lá nos relatos do Novo Testamento. O controle romano sobre a Palestina foi mantido com uma política de terror, com chacinas, escravidão e crucificações coletivas em resposta às rebeliões. A Pax Romana, conceito, né, da paz romana que nós discutimos na aula anterior, ela foi mantida sempre à base da força, né? Esse controle romano sempre foi exercido à base da força. Achei muito interessante uma dica, Márcio Korilov, fica aí meu agradecimento por ter dividido isso comigo, né? Ele viu em uma aula do seminário esse versículo aqui que foi deixado por Jesus, né? Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Jesus nos prometendo a vinda do Espírito Santo, né? O Korilov me mostrou uma coisa que eu nunca havia percebido aqui, né? Jesus dando uma cutucada na Pax Romana, né? A paz que eles achavam que davam, que eles traziam. O povo judeu, de repente, se vê debaixo de 3 autoridades, cada uma com sua cobrança e imposto. Os romanos, os descendentes de Herodes e os dízimos do templo, que eram bem diferentes do que hoje é feito, né, que você dá voluntariamente. Na época, eles eram cobrados tal como um imposto. Tanta exploração acabou tornando a Palestina em um caldeirão revolucionário. Quando os romanos chegaram à Palestina, já havia grupos políticos religiosos organizados. As duas esferas caminhavam juntas, né? Não se separava política de religião. Vamos falar um pouco sobre esses grupos. O primeiro que eu vou mencionar era dos saduceus, linhagem sacerdotal descendentes de Zadok, sumo sacerdote nomeado por Salomão. Não sei se os irmãos se lembram, lá em 1 Reis 2,35. Eles compunham uma aristocracia muito rica, religiosamente conservadora. Eles não acreditavam nas tradições orais como os fariseus e eram preocupados em manter os ritos sacrificiais para preservar o templo e seus interesses. Se alinharam aos romanos, por isso não tinham a simpatia do povo. E esse grupo desapareceu junto com o templo na destruição que ocorreu em 70 d.C. O próximo grupo que eu vou mencionar aqui eram dos herodianos. Não se sabe ao certo se eles eram messiânicos ou não e acreditavam que Herodes era o Messias, lembrando que aqui eu estou falando do Herodes Magno, né? O pai do Herodes Antipas, ou se apenas o honravam, como nós vemos lá em Mateus 2, 13 a 18. Entre os judeus eram os mais entusiasmados defensores da dinastia dos Herodes.
do Império Romano e os seus benefícios para essa aristocracia, né? Não para o povo em geral. Outro grupo também organizado eram dos fariseus. O nome fariseus vem de ferushim, que quer dizer separar. Grupo politicamente neutro, mas atacavam os governantes se esses tentassem impor qualquer elemento pagão à fé judaica. Era uma comunidade relativamente pequena, cerca de 6.000 segundo o historiador Joséfo, dedicada ao estudo da Torá, às tradições orais e à oração. Eles procuravam integrar a lei à vida cotidiana, mas em uma essência que os separava do mundo pecador. Aqui vale a gente fazer uma pausa, irmãos. Vamos ler juntos ali Mateus 16,6, quando disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que será que seria esse fermento dos fariseus, que poderia contaminar a igreja de Cristo? Os discípulos no início achavam que Jesus estava falando do pão que eles haviam esquecido. Porém, não era sobre isso que ele falava. Sabemos que o fermento serve para fazer crescer a massa. Apenas um pouco desse produto já é capaz de penetrar em toda a massa e fazê-la crescer. Nesse sentido, Jesus explica que esse fermento era a doutrina dos fariseus. Essa doutrina era capaz de contaminar e fazê-los abandonar o bom fermento da doutrina de Deus. Jesus propõe algo diferente, que sejamos sal e luz, integrados à sociedade, não separados, mas sem perder as características que nos marcam como filhos de Deus. Se nos isolarmos em guetos cristãos, acabamos tendo o fim que mais tememos, nos afastamos de Deus, da verdade deles, nos tornamos fariseus, meros religiosos, sepulcros caiados, conforme relatado lá em Mateus 23, de 25 a 37. Outro grupo de judeus ali eram dos escribas, mestres estudiosos da lei, que frequentavam escolas de especialização nas escrituras. Eles eram chamados de rabi, os mestres, né? Jesus foi chamado de rabi também. Eles eram os rabinos, aqueles que salvaram o judaísmo do desaparecimento, mantendo a tradição e a lei em uma época de intensa oposição. Muitos deles eram fariseus, né, como Hilel e Samai. O apóstolo Paulo era um rabino fariseu e foi discípulo de Gamaliel, conforme a gente lê, de Gamaliel I, né, conforme a gente lê lá em Atos 22:3, que era da escola de Hilel. Outro grupo de judeus eram dos sicários. Essa palavra tem origem de sicari, que é o nome de um punhal curto, conforme os irmãos estão vendo aí no vídeo. Eles eram judeus terroristas que apunhalavam os romanos e simpatizantes do império nas ruas, misturados às multidões. Também invadiam as casas e chacinavam seus proprietários, ou faziam sequestros rápidos seguidos de execução. Geralmente entravam em ação após alguma crucificação ou ataque repressivo do exército, aumentando significativamente a espiral de violência. Outro grupo de judeus eram os zelotas, né? Esses sim instituíram um período de resistência duradoura. Eles aproveitaram a crise generalizada na Judéia durante a Guerra dos Judeus, entre 66 e 70 d.C., e se aliaram a bandidos da zona rural. Conseguiram invadir Jerusalém e tentaram impor um governo alternativo. Mas logo eles foram derrotados também. Podemos citar aqui também movimentos messiânicos, né? Porque existia na época, dado esse jugo, né, de opressão em vários níveis, um clamor popular pelo rei Messias, que restituiria a glória do trono de Davi, a esperança de uma sociedade utópica e igualitária. Esses grupos, né, messiânicos instituíram uma luta na forma de guerrilha, atacando fortalezas e guarnições romanas, especialmente na região da Galileia. O maior desses movimentos messiânicos foi o de Simão Bar-Jora, que afirmou seu Messias, mas que também foi logo derrotado pelo Império Romano. Falaremos um pouco agora sobre Jesus e o Império Romano, como se deu essa relação entre o nosso Senhor e o Império. Como nós sabemos, Jesus nasceu em meio a esse clima revolucionário da Palestina. Ele não escapou da questão imperial. Logo no início do ministério, Satanás apresentou a solução política na tentação do deserto, oferecendo a Jesus todos os reinos do mundo, conforme está lá relatado em Mateus.
era a solução sem cruz, pacífica, política. Lembrando o que Satanás disse para Cristo? Eu te dou as estruturas de poder, todas elas, e você será o Messias de todos os povos. Apenas se ele colocou uma condição para Cristo. Cristo a rejeitou prontamente, não apenas pelo ato de prostrar-se diante de Satanás ser errado, mas também pela ideia teocrática por trás da oferta, ou seja, de um governo mundial oposto pela fé e pela religião. Essa era a proposta tirânica do diabo. Não o que o reino de Deus propõe. A tentação era que Jesus cumprisse a expectativa messiânica dos judeus revolucionários. Um rei salvador que subjugasse os romanos, alçando Jerusalém ao topo do mundo. Isso estava fora de questão para Cristo. Ele não seria um agitador político. Ele estava ali para cumprir a boa vontade do Pai. Mas isso não significou a ausência de conflitos. Os princípios do reino de Deus estão em franca oposição aos princípios dos reinos dos homens. E com certeza aos do Império Romano. Jesus critica as estruturas injustas de poder em vários momentos de seu ministério. Em Lucas 13, de 31 a 32, Jesus chama Herodes de raposa. Em 34, ele trata Jerusalém como a entidade assassina dos profetas. Jesus também agiu contra a mercantilização da fé, conforme está registrado lá em Mateus 21, de 12 a 13. Entretanto, Jesus nunca pregou pela rebelião. Pelo contrário, fez andarem juntos os maiores inimigos políticos de então. Ele convocou o publicano Mateus e o zelota Simão, fez sentar à mesa da comunhão um vendido ao império e o rebelde mais ferrenho. O perdão e a reconciliação eram o caminho para o reino, mas nunca de forma ingênua. César faz questão dos seus impostos, tesouro perecível corroído pela traça e pela ferrugem, então dê a ele. Mas a Deus pertence o teu amor, a tua fidelidade e a intencionalidade da tua existência. Exercendo a soberania de Deus, Cristo usou o mal de Roma para fazer justiça a todos os povos. A prisão, o julgamento e a execução de Jesus ocorreram dentro da jurisdição romana. Jesus morreu por motivos diferentes. Para os judeus, a acusação era religiosa, a blasfêmia, de dizer-se Deus ou Filho de Deus. Para os romanos, foi civil, um agitador popular que pretendia o trono de Judá. Mas nós sabemos que, acima de tudo, reinou a soberania de Deus, que desde a eternidade, por amor a nós, esboçou um plano de redenção por meio do sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Passando agora a falar sobre Paulo e o seu relacionamento com o Império Romano. Paulo era chamado de apóstolo dos gentios. Ele foi usado por Deus para a conversão do mundo grego-romano. Foi preso inúmeras vezes, conforme nós lemos no Novo Testamento. E eventualmente foi acorrentado a um legionário romano, conforme relatado lá em Atos. O conhecimento gerado neste contato direto possibilitou a redação de partes de suas cartas, conforme lemos lá em Efésios 6, de 10 a 18, onde Paulo relata, fala sobre a armadura de Deus em uma alegoria onde ele demonstra como nós, cristãos, devemos nos proteger. Muitas vezes não entendemos o motivo de nossas provações, mas devemos confiar na infalibilidade do autor de nossas histórias, que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Paulo também aproveitou do direito romano para pregar o Evangelho, fazendo uso das prerrogativas de sua cidadania romana, conforme relatado lá no livro de Atos. De Paulo, falaremos agora sobre como outros cristãos se relacionaram com o Império, com Roma. Povos do mundo inteiro estavam em Roma, então era o local ideal para pregar o Evangelho. Dá para a gente fazer um paralelo hoje com o mundo virtual, O Roma estava para a antiguidade como a internet está para a gente hoje. É o local onde todo mundo está integrado. Por isso a importância de ministérios de pregação no mundo online. O cristianismo tratava de uma divindade que morria e ressuscitava, sofrendo por amor aos homens. Este fervor religioso graçava entre as camadas populares, carentes do Deus que não encontravam nos ritos politizados dos cultos oficiais, nem no racionalismo filosófico das altas classes,
as quais caminhavam para o ceticismo ou para o agnosticismo. O evangelho prosperou entre os humildes, os que choravam, os que tinham fome e sede de justiça dentro do Império Romano. Até o tempo do imperador Marco Aurélio, de 161 a 180 d.C., as igrejas eram formadas de pobres, principalmente de escravos. Os cristãos não se reuniam em templos, mas em casas. Tampouco haviam grandes conferências evangelísticas. A pregação acontecia de boca em boca, nas cozinhas, nas grandes domos, nas grandes casas, dos grandes senhores, nas ínsulas dos populosos bairros de Roma. Depois, com a expansão da igreja, outras classes foram sendo alcançadas. Raramente os militares, por causa do caráter religioso dos juramentos e dos cultos que o exército celebrava. Converter-se para um soldado significa ter que sair do serviço militar. A fé cristã tinha uma grande vantagem em relação às outras religiões orientais. Como elas, tratava de uma salvação pessoal, de um contato direto com o sagrado. Mas em Jesus, homens e mulheres eram equiparados. E como aproximava as famílias, valorizando a tradição, isso atraiu os romanos, tão zelosos pelos valores da gens, que nós mencionamos na primeira aula. Com isso, a igreja não teve uma explosão numérica ao longo dos séculos, ou um avanço que tenha tomado conta do império, mas manteve um crescimento firme, paulatino e silencioso. Deus agindo em sua soberania através dos traços da cultura vigente, transformando aos poucos, no tempo dele, com o fermento do Evangelho. Falaremos agora um pouco sobre o Apocalipse de João e o Império Romano. Alguns aspectos já mencionados na primeira aula. Esse texto foi escrito em um contexto de intensa perseguição. Essa perseguição romana aos cristãos, ela alcança seu auge no final do primeiro século da era cristã, na Ásia, principalmente na Ásia Menor, nas cidades do entorno de Éfeso, local onde era mais intenso o culto ao imperador. Apocalipse trouxe uma revelação para todos os cristãos perseguidos de todos os tempos. Ele conta que há poderes invisíveis atuando por trás dos acontecimentos terrestres. Em Roma estava a essência do poder político e econômico que excedia os seus limites e se tornava totalitário, exigindo a devoção do seu povo, uma espécie de idolatria política. Um estado demoníaco imitando a Deus, tentando reclamar para si o que pertence a Deus. Por isso, as massas adoravam o poder cívico da besta. Ela leva os homens à apostasia, a negar a Deus, levantando um falso profeta que faz a propaganda do Estado totalitário, criando uma ideologia que se torna imitação da fé. E esse poder se levanta contra a Igreja, o corpo de Cristo, e a persegue, bebendo o sangue dos mártires até se embriagar. As autoridades exigiam um sacrifício anual aos deuses e ao imperador, o que garantia-lhes, a essas pessoas que faziam esse sacrifício, um certificado chamado libellus. Os que negassem o sacrifício tinham seus bens confiscados, eram exilados, presos, torturados, condenados a trabalhos forçados, executados à espada ou nas arenas dos animais ferozes, como o Coliseu. As perseguições oficiais se encerraram por volta do ano 311 da era cristã, com o Édito de Tolerância de Galério, e consumado em 313 com o Édito de Milão, de Constantino. Isso que foi o imperador romano entre os anos de 272 e 337 d.C., garantindo a liberdade religiosa a qualquer crença no império. Com a garantia de liberdade religiosa e o apoio econômico e político de Constantino, a igreja se viu em um dilema. Ela passou a se associar a um poder imperial, que trouxe consigo uma série de liturgias e formalidades, tornando o culto cristão um tanto luxuoso. Isso precisava ser controlado. Com Constantino, o culto sofreu sua primeira grande modificação, ou ampliação, desde a origem da igreja, pois foi com ele que surgiu os templos cristãos. Até então, a igreja se reunia apenas nas casas,
ou em casas adaptadas para o culto, mas nada além disso. Com a entrada do poder econômico político do imperador, veio o patrocínio para as construções das grandes basílicas romanas. Agora sim, aquele prédio que nós mencionamos anterior com outro fim, passa a ter um fim religioso. Com o tempo, a igreja institucionalizada passou de perseguida a perseguidora. Nós podemos lembrar aí do período de Inquisição, das cruzadas e principalmente dos conflitos da Igreja Católica contra os nossos irmãos protestantes. O período de reforma, da reforma protestante, lutou pela garantia à liberdade de culto, a liberdade de se adorar a Deus da forma que se acredita. Mas isso é um tema para outro curso. Infelizmente não temos tempo para discutir sobre isso hoje. Então é isso, irmãos. Espero que tenham gostado desse nosso curso. Peço desculpa em nome da nossa equipe pelo improviso. Fomos pegos de surpresa. Eu e o Márcio, lá no IBC, tínhamos a menor classe, com poucos alunos ali, a grande maioria interessado nesse tema de história. E nós não sabíamos a proporção que esse ministério ia tomar, o tempo que íamos ter que conduzi-lo online. Foi uma surpresa para todos nós a extensão desse período de pandemia, mas nós agradecemos a participação de todos, a oração. Aproveito esse momento para agradecer muito ao nosso líder espiritual, o pastor Valdir, que é o responsável pelo ministério do IBC, e muito também ao meu grande amigo que nós tivemos essa oportunidade de estreitar os laços, o Márcio Korilov. Muito obrigado, Márcio, pela sua generosidade, o tanto que eu tenho aprendido contigo nessa caminhada aqui, as dicas, com essa parte de tecnologia que não é o meu forte. E é com muita alegria que eu anuncio que o nosso ministério está crescendo, visando fazer bem o trabalho da obra de Deus e edificar a vida dos irmãos e as nossas vidas também. O pastor Valdir sabiamente trouxe irmãos aí de peso para ajudar nesse ministério online. A partir da semana que vem nós começamos um novo estudo com um livro básico do pastor Timothy Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Esse tema foi escolhido depois de muita oração, de consideração, justamente pensando no contexto que estamos vivendo agora. Acredito que será bênção para a vida de vocês e para as nossas vidas que vamos preparar os estudos. Então é com muita alegria que eu apresento a nova equipe. Márcio e eu continuamos, se Deus assim o permitir. E agora com o grande auxílio do José Ricardo Dourado, do Marcelo Milanese e do nosso irmão Penli. Ok? Então semana que vem começamos um novo ciclo de estudos e a primeira aula será com o nosso irmão José Ricardo. Então até lá, irmãos, fiquem com Deus, bom culto a todos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.